Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo. De tal modo, Jesus o curou. E o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os seus pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulso então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Repita comigo. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, logo é chegado o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Se disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesse século, nem no futuro. Diga glória a Deus. Bote a sua Bíblia no seu assento e junto comigo comece a orar, chamando a presença do Espírito Santo cada vez mais perto de nós. Quero que você una a sua fé comigo, erga as tuas mãos para o alto e comece a declarar palavras, invocando a presença do Espírito. O Espírito Santo já está no nosso meio, mas eu quero que você faça uma oração, quero que você abra os seus lábios, fazendo uma declaração para Ele, invocando a presença dEle, trazendo a liberdade do Espírito Santo neste lugar. Comece a falar que Ele é livre para tocar, para curar, para batizar. O Espírito Santo nesta noite, neste lugar. Se há alguém que merece a honra, a glória e o louvor, é tu, Santo Espírito. Só tu és digno de honra. Existe um povo na cidade de Alfenas, na Igreja Batista Ágape, que reconhece a tua soberania, que reconhece a tua bondade, a tua santidade. E nós estamos aqui nesta noite invocando a tua presença, invocando o teu nome, invocando para que tu sejas livre no nosso meio. Para que tu tenhas liberdade de batizar, para que tu tenhas liberdade de matar a fome daqueles que estão sedentos, para que tu tenha liberdade de saciar a sede de uma geração que tem sede da santidade da tua presença. Comece a tocar nos enfermos, comece a batizar, revestir os teus filhos da tua unção, da tua graça e do teu poder. Manifesta a tua glória, Santo Espírito, no nosso meio nesta noite. Derrama sobre nós a tua fragrância. Derrama a fragrância da tua santidade neste lugar. Tu és adorado neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és celebrado neste lugar. Esse ministério existe porque tu edificaste a tua obra neste lugar. Seja adorado, Santo Espírito. Doce Espírito Santo. Maravilhoso Espírito Santo. Majestoso Espírito Santo. Soberano Espírito Santo, tu és desejado neste lugar, tu és adorado neste lugar. Existe um povo que te ama, Santo Espírito. Existe um povo aqui nesta igreja que é sedento por ti. Existe um povo, Santo Espírito, que vive em função da tua presença neste lugar. Existe uma geração, Santo Espírito, que quer te conhecer cada vez mais, que quer se render a ti. Fale com ele, querido. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo quer ouvir palavras que saem dos seus lábios. O Espírito Santo quer ouvir declarações de amor que saem dos seus lábios. O doce Espírito está aqui nesta noite. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Toca naqueles que estão cansados. Visita aqueles que estão abatidos.
Visita aqueles que precisam de um milagre, Santo Espírito. Reveste-os de força, de autoridade. Raia sivikit yandekam da rapia de flow. Batiza, Santo Espírito. Derrama a tua Shekinah neste lugar. Derrama a tua glória. Derrama a tua unção. Derrama o teu poder. Derrama a tua santidade. A manifestação da tua glória sobre nós nessa noite. Se você crê nisso, dê glórias ao Senhor Jesus. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Preciso que você esteja atento à palavra que vai ser ministrada nessa noite. Preste atenção aqui comigo. Mateus capítulo 12 fala de uma passagem em que Jesus encontra com os fariseus. E nesse mesmo encontro que ele tem com os fariseus, ele se depara com um homem que era cego e que era mudo. Jesus olha para aquele homem e sabia que o que estava causando aquela mudez e aquela cegueira era um espírito maligno que estava alojado na área do cérebro que comanda a fala e que comanda a visão. Jesus olha para aquele homem e ele expulsa o demônio que estava obstruindo a visão daquele homem. O demônio que estava obstruindo a fala daquele homem. Quando nós olhamos essa passagem, nós começamos a entender que existem certos tipos de enfermidade que são de origens naturais. Agora existem enfermidades que são de origens espirituais. Quando Jesus olha para aquele homem, expulsa aquele demônio, a Bíblia diz que o homem passa a enxergar e o homem também passa a falar. Os fariseus e aquela plateia que acompanhava Jesus somente para buscar uma falha, para criticar, olha para Jesus e diz assim: ele está expulsando o demônio por maioral do demônio, Beelzebu. O que eles estavam dizendo era que Jesus estava incorporado com Beelzebu e estava expulsando o demônio de um homem que estava endemoniado. Porque eles eram cegos espiritualmente e não entendiam os mistérios do reino de Deus. Nesses últimos dias existe uma geração que tem sensibilidade ao Espírito, mas existe uma geração que é cega, que não entende os mistérios do reino de Deus e falam coisas que não deveriam, de forma que não deveriam, fazendo assim um trabalho contrário ao trabalho do reino de Deus. Mas eu profetizo que está vindo uma unção sobrenatural de sensibilidade ao Espírito sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, de forma sobrenatural. Quantos recebem essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Os fariseus eram críticos, sem piedade, sem misericórdias, invejosos, e não conseguiam aceitar a unção que estava sobre Jesus. Mas Jesus olha para eles e sabia que ele estava manifestando o poder do reino de Deus, porque era revestido pelo poder do Espírito de Deus. E ele diz uma das frases mais célebres da Bíblia Sagrada concernente ao Espírito Santo. Ele diz assim: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoadas aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Toda e qualquer palavra que vocês proferirem contra mim, vocês serão perdoados. Mas não toquem no Espírito Santo. Olhe para o seu irmão e diga assim: não toque no Espírito Santo. Quando Jesus estava dizendo isso, ele estava referindo ao Espírito Santo como uma das coisas mais preciosas que poderiam existir na face da terra. Ele estava dizendo: vocês podem me xingar, podem me jogar pedra, podem me lançar do desfiladeiro, pode fazer o que quiser, mas não mexam com o Espírito Santo, porque se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, é porque é chegado o reino de Deus sobre vós. O Espírito do Senhor está aqui nessa noite e vai revestir muitas pessoas de autoridade, de poder e de graça. Milagres vão sair da sua vida através do poder do Espírito Santo. Aonde você chegar, vai ver um grande derramamento da glória e da manifestação do poder de Deus. Eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo de revestimento do Espírito Santo. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Quando Jesus estava dizendo isso, ele estava falando de algo que era muito fino. Ele estava falando da terceira pessoa da Trindade. Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele não é um vento, ele se move como vento. O Espírito Santo, ele não é um fogo, ele nos purifica como um fogo. O Espírito Santo não é uma água, ele nos lava como a água. Ele não é um vinho, ele nos traz alegria. O Espírito Santo, ele não é um óleo, mas ele nos unge como óleo.
Todos esses objetos faz parte de uma simbologia, mostrando as qualidades do Espírito Santo. Ele não é uma pomba, mas ele é simples como uma pomba. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Diga comigo, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem sentimentos. Quando o apóstolo Paulo escreve as cartas a Efésios, capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado para o dia da sua redenção. Porque as nossas atitudes podem entristecer o Espírito Santo, ou as nossas atitudes podem alegrar o Espírito Santo. Jesus não estava falando de uma força natural. Jesus estava falando de um ser que tem sentimentos. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz assim: não apagueis o espírito. Quantas vezes você olha para uma pessoa e vê aquela pessoa triste, aquela pessoa apagada? Quantas vezes uma palavra que você libera pode deixar uma pessoa introspectiva? Assim é o Espírito Santo. Ele está perto de nós, ele habita em nós. As nossas palavras e as nossas atitudes podem alegrar o Espírito do Senhor, ou as nossas palavras e as nossas atitudes podem entristecer o Espírito do Senhor. Atos capítulo 5, Ananias e Safira, quando eles estavam mentindo para Pedro, Pedro olha, fala assim: não mentistes a homem, mas mentistes a Deus, mentistes ao Espírito. Você pode mentir para ele? Você pode entristecer o Espírito Santo? Suas atitudes podem fazer com que ele afaste de você? Estevão, capítulo 7, num grande discurso de Estevão diante do Sinédrio, ele olha para os fariseus e diz assim: vocês resistiam ao Espírito como os vossos pais. Eu posso resistir à presença do Espírito. Eu posso afastar ele de mim. O Espírito Santo, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele tem desejos no coração dele. Quando o apóstolo Paulo escreve 1 Coríntios capítulo 12, concernente aos dons, ele diz assim lá no final: e o Espírito distribui os dons como lhe apraz. Ele olha para você, quando você estava no ventre da sua mãe, e ele colocou dons e habilidades na sua vida que você nem imagina. Você é uma pessoa separada e escolhida pelo Espírito Santo para uma obra que tem de se concluir nesse tempo, nessa época, nessa geração. Jesus não estava falando de qualquer ser. Jesus não estava falando de um anjo. Jesus não estava falando de um querubim, de um serafim. Jesus estava falando do Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nessa noite. E o Espírito Santo está buscando um coração sedento pela presença dele. O Espírito Santo está buscando um homem ou mulher que tem coragem de abrir mão de tudo para ter a amizade dele. O Espírito Santo está buscando uma geração nesses últimos dias que não quer viver num sistema de religião, mas quer viver num sistema de intimidade com Deus. O Espírito Santo está sondando o seu coração nessa noite. Ele está lendo as tábuas do seu coração para saber se as leis do Senhor estão escritas nas tábuas do seu coração. O Espírito Santo está procurando um homem que esteja sedento por ter amizade com Ele, por ter intimidade com Ele. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes você está angustiado, você está triste, achando que você está só, quando na verdade o Espírito do Senhor está perto de você. Ele é o Jesus invisível que anda do seu lado direito. Aquilo que o Jesus era para os discípulos, o Espírito Santo é para você. Por isso que ele disse assim: eu vou, mas não os deixarei órfãos, eu vou enviar o Consolador. Ele acompanha você em todo o tempo. É Ele que faz a obra do Senhor. O Espírito Santo, Ele é onisciente, onipresente. Ele está em todos os lugares. Como me ausentarei do Teu Espírito, Senhor? Se eu subo aos céus, lá Ele está. Se eu desço ao mais profundo abismo, também Ele está lá. Se eu tomo as asas da alvorada e vou até os confins da terra, também o Teu Espírito está lá. Salmo 139. O Espírito Santo, ele é onipotente. Quando o anjo Gabriel chega diante de Maria, diz assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Altíssimo te envolverá, e o antissanto que sairá de ti será chamado Jesus. Ele pode criar todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas. Ele é onisciente. Quem sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que nele habita? Quem sabe as coisas do homem, senão o Espírito que nele habita? Não existe evangelho sem o Espírito Santo.
Não existe a vida cristã sem o Espírito Santo. É o Espírito Santo que te revela a palavra. É o Espírito Santo que te leva para Jesus. É o Espírito Santo que te leva mais perto de Deus. É o Espírito Santo que te revela a verdade. Porque Ele é o Espírito da verdade. Quando Jesus estava falando do Espírito Santo, estava falando de um ser tão puro, de um ser tão singelo, que participou de toda a história da humanidade. Desde quando Deus cria o homem no Éden. Desde quando Deus forma todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito do Senhor está pairando neste lugar nessa noite. O Espírito Santo está pairando na vida de algumas pessoas nessa noite. Tem algumas pessoas que estão começando a sentir algo diferente dentro delas. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está pairando sobre a sua vida. Porque Ele tem algo forte a fazer na sua vida. Algumas pessoas vão sentir algo borbulhando aqui no seu ventre, as suas mãos, ou alguma coisa diferente. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor vai tocar em algumas pessoas nessa noite. Porque Ele quer fazer algo diferente na sua vida. Ele marcou essa data do aniversário da igreja para mudar a estação profética sobre esse ministério. E trazer uma nova unção, trazer um novo tempo, levantar uma nova geração que tem fome e sede da presença do Senhor. O Espírito Santo estava na dispensação da inocência. Quando Deus cria o homem, coloca o homem no Éden, sopra o Espírito nas narinas do homem, a Neshama, que nós falamos ontem. O homem passa a ser alma vivente. Ele vivia na caminhada com o Espírito. Ele vivia andando sobre a unção do Espírito. E o Espírito habitava dentro dele. Ele era revestido da glória. Não existe um homem sem a presença do Espírito. Não existe um ser humano conectado com Deus. Porque a fonte de conexão a Deus é o Espírito Santo. Quando Jesus estava falando isso, Ele estava falando de algo que é muito maior do que nós imaginamos. É muito mais doce e forte. É muito mais poderoso, é muito mais gracioso. Aquele que habita dentro de você é o que existe de mais soberano nos céus e na terra. Você carrega dentro de você o maior tesouro da humanidade. Você carrega dentro de você um dos maiores tesouros que existem no céu. O Pai entregou o que tem mais de sublime para dentro de você, a presença do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu disse ontem que você não é uma pessoa normal. Você não é uma pessoa qualquer. Quando você entregou a sua vida para Jesus e o Espírito Santo veio habitar dentro de você, você passa a ser tabernáculo, passa a ser morada. Você passa a ter intimidade com o Senhor. Deus bota o homem no Éden. E quando o homem peca, o homem estava declarando a independência de Deus. A independência de Deus quer dizer que o homem não tinha mais a presença do Espírito. Ele entra na dispensação da consciência, porque ele agora começa a ter a consciência do pecado. E ele entra numa dispensação em que a presença do Espírito Santo sai dele. E o homem sem o Espírito Santo, ele perde a paternidade. O homem sem o Espírito Santo, ele perde a sensibilidade. O homem sem o Espírito Santo, ele perde o conhecimento de Deus. Quantos estão comigo, digam amém. Ele começa a caminhar pelas obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, porfias, invejas, discordas, dissensões, facções, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, como diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5. Quando ele peca, ele perde a presença do Espírito. E quando ele perde a presença do Espírito, ele perde a ligação que ele tinha com Deus. Ele perde a sensibilidade de escutar a Deus. Em Romanos capítulo 8 diz que o pendor da carne dá para a morte. Os que estão na carne não podem agradar a Deus e o homem começa a andar fazendo a vontade dos pensamentos, andando segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o espírito que opera nos filhos da desobediência, segundo Paulo em Efésios. Ele perde a sensibilidade de Deus e começa a gerar homens, filhos, debaixo de um cativeiro da carne, sem a presença do Espírito. E o retrato de uma geração sem a presença do Espírito é de Caim e Abel, que todos nós conhecemos a história.
O retrato de uma geração da descendência de Caim é um homem chamado Lameque, que tinha 2 esposas. Primeiro caso de bigamia, de prostituição na Bíblia, porque não tinha a presença do Espírito. Gerações e gerações sem a referência de Deus. Gerações e gerações perdidas. Homens conhecidos pelos seus feitos naturais, mas desconhecidos pelos seus feitos espirituais. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Quero profetizar que deste lugar saia homens e mulheres que sejam conhecidos pelos feitos espirituais. Eu quero profetizar que saia deste lugar homens e mulheres que sejam conhecidos no céu pela manifestação da glória e da unção que o Senhor irá derramar na sua vida de forma sobrenatural. Eu profetizo sobre a sua vida que a manifestação da glória do Senhor venha se estabelecer de forma a impactar essa cidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus quer te usar para impactar essa cidade. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus vai te usar para impactar uma geração. Deus olha para o homem, creio, o coração de Deus triste, e diz assim: meu espírito não vai mais agir no homem. Eu já arranquei o meu espírito de dentro deles. Meu espírito não vai mais agir sobre eles, porque o homem é carnal. Deus olha o quadro de Gênesis 6 e vê uma geração toda corrompida. Uma geração prostituída. Uma geração que só pensava em casar-se e dar-se em casamento. Uma geração que só pensava em sexo. Uma geração que só pensava em dinheiro. Uma geração que só pensava em construir coisas naturais. Uma geração que só pensava em violência. Uma geração que só pensava nos seus próprios prazeres. Uma geração que vivia segundo a vontade do seu coração. Deus olha e diz assim: meu espírito não pode ficar neles. Meu espírito é santo. Meu espírito é puro. Olha para aquele tempo. Acha um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E o nome dele era Noé. Tira Noé para a arca. Todos nós conhecemos a história. Aquela geração é destruída. De Noé sai da arca que para no Monte Ararat. Ele oferece um sacrifício ao Senhor. Deus olha para Noé e diz assim: Noé, você faz parte de um projeto que você nem imagina, Noé. Eu quero através de você cumprir o desejo do meu coração para a vida do homem. Porque o homem não pode viver separado do meu espírito. Entramos na dispensação do governo humano. Deus olha e vê que a degradação continua. Cã desrespeita o pai, é amaldiçoado. E toda uma geração que vem de Cã, de Canaã, é completamente rebelde contra Deus. Chegamos ali em Gênesis capítulo 11, em um homem que se chama Nimrod. Como é que ele chama? Diga comigo, Nimrod. A Bíblia diz que ele era poderoso caçador, idólatra, egoísta, feiticeiro, rebelde. Ele queria ser Deus. Ele constrói uma cidade e constrói uma torre. Quando ele constrói a Torre de Babel, ele estava construindo um sistema de afronta a Deus. Porque ele sabia que o dilúvio tinha destruído seus antepassados. E ele estava construindo uma torre com a consciência de que se houvesse outro dilúvio, ninguém morreria. A torre, na verdade, era como sinônimo de uma pirâmide, conhecido como zigurates. No cume da torre, ele adorava as estrelas e os exércitos dos céus, as constelações. Esse era o protótipo de uma geração sem a presença do Espírito Santo. Esse é o protótipo de um homem que não tem a presença de Deus. Violento, agressivo, querendo construir um império pessoal. O homem, quando não tem o Espírito Santo, é uma pessoa que não tem sensibilidade à vontade de Deus. O homem, quando não tem o Espírito Santo, uma mulher, quando não tem o Espírito Santo, ela não dá importância às coisas de Deus. O homem, quando não tem o Espírito Santo, as coisas de Deus fica por último. Se der, tudo bem, eu faço. Se não der, um homem que não dá importância ao Espírito Santo, um homem que não reconhece que o Espírito Santo é uma pessoa, ele está o tempo todo com você.
Ele está ouvindo as suas palavras. Quando você entra na internet, Ele está perto de você. Quando você entra nas redes sociais, Ele está vendo o que você escreve. Quando você assiste a televisão, Ele está perto de você. Não para te vigiar, mas porque Ele te ama e está dizendo assim: filho, não entra aí não, vem para cá porque eu tenho coisas maiores para você. Vem para cá porque só eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Espírito Santo permeia a nossa vida para cuidar de nós o tempo todo. Gerações e gerações sem o Espírito Santo. Homens que não tinham sensibilidade à vontade de Deus, se dado aos vícios, à bebida, à prostituição. O Espírito Santo não toma cachaça na encruzilhada, porque Ele é santo. O Espírito Santo não come farofa na encruzilhada, porque Ele é santo. O Espírito Santo não toma champanhe de quinta categoria, porque Ele é santo. O Espírito Santo não toma nenhum tipo, não precisa de charuto, porque Ele é santo. O Espírito Santo não precisa de vela, porque Ele é a própria luz. Ele é santo. Ele está aqui nessa noite. O Espírito do Senhor paira sobre este lugar nessa noite. O Espírito Santo está buscando alguém que tem sede da presença dEle. O Espírito Santo está sondando corações de pessoas que estão aqui nessa noite. Ele está buscando um coração sincero. Ele está buscando um coração que Ele possa derramar coisas novas. Ele está buscando um homem, uma mulher que Ele possa confiar. Será que o Espírito Santo pode confiar em você? Será que o Espírito Santo pode entregar coisas novas a você? Será que o Espírito Santo pode te dar mais coisas? Será que o Espírito Santo pode contar com você? Será que Ele pode confiar em você coisas grandes? Será que eu e você somos sinceros com Ele? Será que o Espírito Santo pode confiar em nós? Ele quer entregar muitas coisas para nós. Ele quer entregar coisas espirituais. Ele quer entregar coisas naturais. Ele quer entregar coisas grandiosas. Ele é santo. Ele é doce. Ele é forte. Ele é simples, mas Ele é poderoso. Ele é santo. A santidade dEle nos constrange. Seja bem-vindo neste lugar, Santo Espírito do Deus vivo. Manifesta a Tua glória sobre nós, Espírito Santo. Traga sensibilidade à Tua presença, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. Não queremos fazer parte de uma geração insensível. Queremos ser sensíveis à Tua voz. Existem homens aqui que estão sedentos por Te conhecer. Existem mulheres que estão sedentas por Te conhecer. Ó Santo Espírito, ainda mais. Sacia-nos, Santo Espírito. Surpreende-nos com a Tua presença. Uma geração inteira sem a presença do Espírito Santo. Uma geração completamente destruída. Deus olha para a geração. Chama um homem que se chama Abraão. Diz assim: Abraão, você é a próxima peça do meu quebra-cabeça. Sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, porque eu farei de ti uma grande nação. Deveras te abençoarei, tu serás uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão achava que isso estava relacionado somente com a terra, que ele nem iria entrar, porque em Gênesis capítulo 15, Deus fala com Abraão: Abraão, essa terra vai ser da sua descendência. Sua descendência vai ficar 400 anos na terra estranha, até que se cumpra a medida da iniquidade dos amorreus, mas eles vão voltar para cá, e eles vão herdar isso aqui. Só que é o seguinte, Abraão, você faz parte de um projeto. O homem que eu criei não pode viver sem a presença do Espírito, Abraão. O que eu tenho para eles é muito mais do que uma terra natural. O que eu tenho para eles é o sobrenatural. É aquele que era, que é e que há de vir. Deus tem muito mais para você do que uma casa, do que um carro. Deus tem muito mais para você do que alguma coisa natural que você pode querer, e não tem problema nenhum você querer isso. Deus tem muito mais para você do que coisas que passam. Deus tem riquezas celestiais para derramar na sua vida. Deus tem tesouros espirituais para entregar a você.
Deus tem as gloriosas riquezas do reino celestial para entregar na sua vida, e você pode provar delas ainda aqui. E quando um homem ou uma mulher prova das riquezas celestiais de Deus, nunca mais ele é a mesma pessoa. Eu profetizo que seja liberado um banquete celestial sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Eu profetizo que venha uma estação de uma chuva de avivamento sobre essa geração, em nome de Jesus. Eu profetizo que esse ministério será chamado portal de avivamento. Eu profetizo que pessoas vão passar nessa porta e elas vão ser atraídas pela glória do Senhor neste lugar. Eu profetizo uma manifestação sobrenatural do poder do Espírito sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, tua história, da tua geração. Nunca mais vai ser a mesma, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Balança seu irmão, diga assim, dá um glória a Deus aí, irmão. Sacode ele e diga assim, dá um brado de vitória aí, irmão. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, aquele que lutou com o anjo, e foi trocada a sua identidade, de Jacó para Israel. De Jacó, vem os 12 filhos, que são as 12 tribos. Dessas 12 tribos, que vêm dos filhos de Israel, tinha uma tribo de Levi, diga comigo, Levi. Êxodo capítulo 2 diz que foi-se o homem da casa de Levi, casa com a mulher da casa de Levi, tem 3 filhos. Abraão, Moisés, Arão e Miriam. Moisés foi levado para o Egito. 40 anos criado dentro do castelo do Egito, para entender como era a cabeça dos egípcios. Sai Moisés para o deserto. Quantos anos no deserto? Quantos anos? Quantos? Volta ele para o Egito. Porque ele sabia como era o deserto, porque passou 40 anos no deserto. Deus deixou ele passar 40 anos no deserto, porque tinha que tirar o povo do Egito para passar pelo... Tem deserto que Deus deixa você passar, é porque você vai ser um instrumento de Deus, para quando você tirar pessoas do Egito, você passar pelo deserto, aí você já vai conhecer como é que funciona o deserto. Quantos estão comigo, digam amém. Deus entrega a Moisés no deserto as leis. Deus entrega o sacerdócio. Deus entrega a Moisés a forma certa de oferecer as ofertas. Deus entrega as festas bíblicas. E Deus traz uma declaração, que está lá em Êxodo capítulo 25, do versículo 8, quando ele diz assim, olha Moisés, e me farão um santuário, Moisés. Faça um santuário para mim, Moisés, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu quero ficar perto do meu povo. Eu quero caminhar com o meu povo. Eu quero que eles estejam perto de mim no tabernáculo, porque a manifestação da minha presença vai estar no santo do santo lá dentro. Sabe o que Deus estava dizendo? Que Ele nunca quis se apartar de você. Deus ama a sua vida. Deus comprou você com o sangue do Filho dele. Ele quer ficar o tempo todo perto de você. Ele olha para você e olha para mim. Ele sabe que eu tenho defeitos, que você tem defeitos, que nós temos falha. E ele olha e diz assim, eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Eu te escolhi desde o ventre materno. Te chamei pelo teu nome e te constituí profeta às nações. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa escolhida por Deus. Você é uma pessoa separada. Você é uma pessoa apontada a dedo pelo Senhor. Você tem mais valor do que você imagina. Você tem mais qualidades do que você imagina. Você tem mais talento do que você imagina. Você tem mais frutos do que você imagina. Você tem mais coisas a seu favor do que você imagina. Ele olha para a condição do homem e diz assim, agora na velha aliança, que nesse caso era a dispensação da lei, meu espírito vai descer. Mas ele não vai permanecer. Ele vai descer sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes. Ele
ele descia sobre os homens. Deus operava os sinais através do Espírito, mas ele voltava para Deus. Ele descia, depois ele subia. Ele operava através do profeta Elias, mas ele não ficava no profeta Elias. Ele subia para os céus. Quando Deus liberou o Espírito, ele veio sobre duas qualidades de homens. Quantas qualidades? Quantas? Quantas qualidades? Homens que foram prudentes e homens que foram negligentes. Homens que souberam valorizar a presença do Espírito de Deus e as promessas de Deus. Homens sábios, atentos aos interesses de Deus. Mas tinham homens que eram descuidados, irresponsáveis, imprudentes, não conheciam o Espírito Santo, não sabiam o que era o valor do Espírito Santo. Homens que estavam brincando com as coisas de Deus, que não tinham entendimento das riquezas espirituais. Homens que não andavam segundo os princípios que Deus tinha estabelecido. Homens que se perderam na sua caminhada. Quer ver um exemplo? Saul. 1 Samuel capítulo 10, versículo 11. A Bíblia diz que Deus ungiu a Saul. Saul recebeu a unção do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Saul até profetizou na comitiva de profetas. Saul experimentou a riqueza celestial, experimentou o Espírito do Senhor. Foi ungido por Deus, mesmo que não fosse a vontade de Deus, mas foi ungido por Deus. Recebeu uma unção do Espírito, recebeu um revestimento sobre a sua vida, mas perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo, porque ele não sabia quem era o Espírito Santo. Saul perdeu a visão, porque não estava dando importância. Perdeu o seu reino porque não obedecia mais a Deus. Ele não era fiel de todo o seu coração. Perdeu a sua humildade. Não escutava mais os profetas. Quando Samuel chegava, ele já não escutava mais, porque o ego dele estava acima da sensibilidade do Espírito. Seu coração endureceu. E ele foi se afastando do Senhor. E um espírito maligno começou a influenciar ele. Perdeu a visão. Quando se perde sensibilidade ao Espírito, se perde a visão. Quando se perde a identidade do Espírito, de quem Ele é, do que Ele opera na nossa vida, se perde a visão. Quando se perde a visão, começa a se ter inveja de quem está crescendo. Quando se perde a visão, começa a não entender que aquele que está crescendo, ele está jogando no nosso lado e no nosso time. Começou a ter inveja de Davi. Sabe quantos anos Saul governou Israel? 40, diga comigo, 40. Quantos anos? Sabe quantos anos Davi governou Israel? Diga 40. Diga 40. Saul não morreu antes de cumprir o ciclo profético de Deus, do reinado dele. Ele não precisava ter medo de Davi. Ele ia cumprir os 40 anos que Deus tinha estabelecido para ele. Sendo bom ou sendo ruim, Deus tinha dado um decreto celestial. Mas quando se perde a sensibilidade ao Espírito, se perde a sensibilidade das pessoas que estão em sua volta. Começou a tentar matar Davi. Davi não era o seu inimigo, Davi era o seu amigo. Quando se perde a sensibilidade do Espírito, 1 Samuel no capítulo 22, Davi matou os sacerdotes do Senhor, porque ele já estava tão revoltado, porque ele não queria mais adoração a Deus. Sem sacerdote não tinha adoração. Saul perdeu tanta sensibilidade do Senhor, que ele foi consultar uma feiticeira. Quando ele foi consultar uma feiticeira, é porque ele já não lembrava mais de quem Deus existe, que Deus não existia mais. Homens que conheceram o Espírito. Olhe para cá que eu quero falar uma coisa para você. Você pode perder tudo na sua vida.
Você pode perder dinheiro, você pode perder oportunidade, você pode perder posição social, você pode perder glamour, você pode perder o status, você só não pode perder a presença do Espírito Santo. Guarde isso no seu coração. Você precisa sair daqui com isso gravado no seu coração. Você pode perder amizades, você pode perder qualquer coisa, você só não pode perder a presença do Espírito. Pode perder dinheiro, pode perder ministério, pode perder amizade, pode perder emprego. Não perca a presença do Espírito Santo. Não perca a presença do Espírito Santo. Balaão perdeu a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Balaão era um homem que ouvia os ditos de Deus. Balaão tinha uma visão do Todo-Poderoso. Ele tinha os ouvidos abertos, ele tinha os olhos abertos. Ele conhecia a ciência do Altíssimo. Balaão teve a visão de Jesus. Uma estrela procederá de Jacó e esmagará a têmpora de Moabe. A estrela era Jesus. Mas ele se perdeu. Ele se corrompeu. E ensinou Balaque a armar ciladas para Israel, porque ele se vendeu por causa do dinheiro. Perca oportunidades, perca dinheiro, mas não perca a presença do Espírito Santo. Escute isso que eu estou dizendo para você. Perca dinheiro, mas não perca o Espírito Santo. Perca relacionamentos, mas não perca o Espírito Santo. Perca o reinado, mas não perca o Espírito Santo. Perca oportunidades, mas não perca o Espírito Santo. Não venda o que você tem mais de precioso por um prato de lentilha. Não venda o que você tem mais de precioso pela coisa que vale mais. Deus vai levantar uma geração que tem por perca todas as coisas pelo excelência e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Deus vai levantar uma geração apaixonada por Ele. Deus vai levantar uma geração que abre mão de tudo para ter a presença de Deus. Deus vai levantar uma geração apaixonada pelo Espírito Santo. Deus vai levantar uma geração do avivamento. Deus vai levantar uma geração que vai trazer a manifestação da glória do Senhor. Eu profetizo que você faz parte dessa geração. Eu profetizo que você vai levar a obra de Deus com mais responsabilidade ainda. Eu profetizo que você vai trazer a arca nos ombros e a manifestação da glória de Deus vai ser derramada de forma sobrenatural. O homem, quando perde o Espírito Santo, ele perde a pureza. Ele começa os processos e não termina. O homem, quando perde a sensibilidade do Espírito Santo, ele não tem ânimo de fazer a obra do Senhor. O homem, quando não entende que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele tem que agradar o Espírito Santo, quando ele perde isso, ele perde a vontade de vir na igreja. A igreja para ele é como se fosse um lugar para bater o cartão. Quando o homem ou a mulher está cheio do Espírito Santo, ele tem fome de ouvir a palavra. Quando o homem ou a mulher está cheio do Espírito Santo, ele tem fome de vir para o culto. Quando o homem ou a mulher está cheio do Espírito Santo, ele fala: pastor, eu quero ajudar em alguma coisa, pastor. Eu quero ajudar nem que for limpando o chão da igreja. Eu quero ajudar nem que for servindo de alguma forma. Eu não sei pregar ainda, mas eu quero ajudar. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela se apresenta para servir. Quando a pessoa perde a sensibilidade do Espírito, ele não consegue discernir que a igreja não é uma obra natural, é uma obra espiritual. Quando a pessoa está com a sensibilidade ao Espírito, ele quer ler a Bíblia mais. Ele quer conhecer mais. Ele lê a Bíblia, nem que for um versículo todo dia. Quando a pessoa está com sensibilidade ao Espírito Santo, mesmo que a pessoa está atarefada, está cansada, mas sempre vai ter um lugarzinho para Deus no seu coração. Sempre vai ter um lugarzinho para Deus na sua vida. Sempre vai ter. Quando a pessoa está sensível ao Espírito Santo, ela quer fazer alguma coisa. Porque naturalmente o Espírito Santo vai nos impelir. Essa geração de Saul, de Balaão, são pessoas que não amam o Espírito Santo. São pessoas que não se preocupam em agradar o Espírito Santo. São pessoas que não querem ser fiéis ao Espírito. São pessoas que não entendem que o Espírito Santo é uma pessoa. Que o Espírito Santo tem sentimentos. Que eu venho para a igreja não é para fazer as coisas para agradar o pastor, é para agradar primeiramente a Deus. E depois eu honrar o meu líder.
mas eu faço para o Senhor. Quando se perde a sensibilidade do Espírito, a igreja passa a ser uma atividade natural, como outra qualquer. Se der, eu vou. Se não der, eu não vou. Não é se der, eu vou. Se não der, eu não vou. É alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. Não retire de mim o teu espírito, Senhor, como disse o salmista Davi. Senhor, não retire de mim, pode retirar tudo, mas não retire de mim o teu espírito, Senhor. Eu profetizo sobre a sua vida nesse dia de hoje, que o maior presente que o Espírito Santo pode dar a esse ministério, por esse tempo que ele foi edificado, é a presença do próprio Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, de uma forma que vai impactar esta geração. Que ele seja livre para derramar a fragrância dele aqui. Que ele tenha liberdade para te usar em profecia, em cura, em milagre, em libertação, em ensino. Que ele seja livre para te usar no amor. Que ele seja livre para quebrar as geleiras do nosso coração e levantar uma geração fervorosa que tem fome e sede. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede. Bem-aventurado aqueles que têm fome e que têm sede. Mas existe uma outra qualidade de pessoas. São homens prudentes. Aquele que verdadeiro é livre, mas não livre para pecar. Homens prudentes que têm responsabilidade com Deus e responsabilidade com a sua obra. Homens prudentes é aquele que anda segundo a vontade de Deus. Homens prudentes são aqueles que têm a sensibilidade do Espírito ao ponto de entender que Jesus não é somente o meu Salvador, Ele é principalmente o meu Senhor. E se Jesus é o meu Senhor, não é feito as coisas da minha vontade, mas segundo a vontade dEle. Porque Jesus olhou para os discípulos e disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar de fazer aquilo que você quer, para fazer aquilo que Deus quer. Negar a si mesmo é abrir mão dos seus sonhos para cumprir os sonhos de Deus. Negar a si mesmo é abrir mão das minhas vontades para que a vontade de Deus prevaleça. Não existe cristianismo sem marcas. Não existe cristianismo sem renúncia. Não existe cristianismo sem dor. Vai ter que doer na sua carne. Vai vir oportunidades para você e Deus vai permitir para que Ele possa sondar o que está dentro do meu e do seu coração. Vão vir oportunidades e Deus vai falar assim, deixa eu ver o que está no coração dela, deixa eu ver o que está no coração dele. Deixa eu ver se ele é fiel a mim como realmente ele está falando. Homens prudentes não são aqueles que não pecam, porque todo homem peca. Homens prudentes não são aqueles que são perfeitos, porque não existe ninguém que seja perfeito. Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós, diz Tiago. E ele orou, o céu fechou e depois o céu abriu, porque Deus amava ele, mesmo ele não sendo perfeito. Porque o único homem que veio na terra que não pecou foi Jesus. Davi foi um homem que errou, mas foi chamado homem segundo o coração de Deus. Uma geração que ama Deus é uma geração que tem falhas, porque somos seres humanos. Mas uma geração que busca a presença dEle. Uma geração que cada dia sobe um degrau na sua vida espiritual. Um dia eu tenho falhas, no outro dia eu não tenho mais. Porque o meu relacionamento com Deus é tão forte que Ele consegue me transformar de dentro para fora. E aquilo que eu não tinha força para fazer, para me livrar, Deus faz em mim. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Homens prudentes são aqueles que se ajoelham diante do Senhor e falam assim, Senhor, eu quero a tua presença, Senhor. Senhor, eu quero a tua palavra, Senhor. Senhor, eu quero, Senhor Deus, te conhecer mais. É repugnante ver pessoas que trocam uma novela por um culto. É nojento ver pessoas que trocam um programa de quinta categoria de televisão para vir na igreja. É nojento. É asqueroso pessoas que passam horas na internet.
Porque não valorizam a presença do Espírito de Deus. Nós valorizamos aquilo que nós gastamos tempo. Se você gasta tempo com Deus e eu gasto tempo com Deus, é porque Deus é importante para mim. Sua vida com Deus tem que ser prioridade. Sua história com Deus tem que ser prioridade. Você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode casar, você pode namorar, você pode fazer o que você quiser. Ou melhor, quase tudo que você quiser. Você não pode perder a presença do Espírito de Deus. Você não pode perder a intimidade com Deus. Você não pode perder de dar prioridade ao Senhor. Queridos, guarde isso no seu coração. Eu podia estar falando palavras aqui para alegrar sua alma. Podia estar falando que você ia ganhar um carro, que você ia ganhar uma casa. Podia estar falando que seu casamento ia chegar. Tudo isso é ótimo, aleluia, xaramanaia. Mas o que eu estou falando com você são palavras de vida eterna. O que eu estou falando com você é de respeito à sua eternidade. O que eu estou falando com você é que nós temos que despertar uma geração nesses últimos dias, que o objetivo principal e o alvo principal é agradar a Deus. O que nós temos visto dentro das igrejas são gerações de pessoas materialistas, capitalistas gospels, artistas gospels, que não entendem o que é uma vida de relacionamento com Deus, que não entendem o que é uma vida de intimidade com Deus. Quando um homem ou mulher tem intimidade com Deus, um cajado faz um mar vermelho se abrir. Uma pedrinha derruba o gigante. Quando o homem tem intimidade com Deus, ele pode entrar na cova dos leões, mas os leões vão virar gatinhos e não vão sequer encostar nele. Quando um homem ou mulher tem intimidade com Deus, a harpa acalma as pessoas que estão perto e os demônios são afugentados. Quando o homem ou mulher tem intimidade com Deus, o machado flutua. Deus quer levantar uma geração aqui desse jeito. Uma geração que se move debaixo de uma unção de poder, de santidade, de intimidade, de amor. Uma geração que entende o que é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma geração que saiu de um sistema de religião e que entende que o reino de Deus não é uma religião. Ei, você não faz parte de uma religião. Você faz parte do reino de Deus. Você faz parte de um sistema de santidade do reino de Deus. Você faz parte e eu fazemos parte, nós fazemos parte de coisas mais profundas do que nós imaginamos. E o Senhor quer despertar uma geração nesses dias, para que a glória dele seja manifestada de forma sobrenatural. Eu quero ser profeta na sua vida, porque eu quero gerar em você uma sede e fome pela palavra de Deus. Eu quero gerar em você sede e fome de intimidade com o Senhor. Eu quero gerar em você, eu quero gerar em mim, através do Espírito Santo, todos nós, que nós venhamos crescer cada vez mais na presença de Deus, que nós venhamos a nos entregar mais. Um relacionamento raso não nos vai levar para lugar nenhum. Um relacionamento superficial não vai nos levar para lugar nenhum. Mas o Espírito Santo vinha, mas ele não ficava, ele voltava. Ele não ficava na terra, ele voltava, rapidinho ele voltava. Deus olha para a terra, e Joel faz uma declaração profética. Acontecerá que nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Sobre os teus servos e as tuas servas derramarei o meu espírito. O profeta Joel estava dando uma declaração profética da chamada dispensação da graça, ou também chamada dispensação do Espírito, que foi o texto que o pastor Maurício leu aqui no começo. Essa palavra se cumpre em Atos no capítulo 2. Porque Jesus tinha dito para os discípulos, eu vou, mas não vos deixarei órfão. Eu vou enviar o Consolador, e ele vai estar para sempre. Diga comigo, para sempre. E eles estavam reunidos, e a Bíblia diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu a casa onde eles estavam reunidos. E vimos como as línguas repartidas como de fogo, e todos passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse.
que Deus estava cumprindo ali. Ela estabelecendo um novo tempo profético, em que a presença do Espírito Santo não só viria sobre a nossa vida e voltava, mas que o Espírito Santo iria permanecer em nós. E a partir desse tempo, nós não seríamos mais pessoas normais, seríamos templos do Espírito Santo. O que quer dizer isso, pastor? Você não é dono mais do seu nariz. Você não pode fazer mais aquilo que você quer. Você não é dono mais da sua vontade. Tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Tudo lhe é lícito, mas você faz parte do reino de Deus. Sua vida e a minha vida pertencem a Ele. A nossa vontade tem que estar debaixo da vontade do Senhor, se nós quisermos que Ele seja o nosso Senhor, porque o Senhor é que domina sobre os seus servos. Se somos filhos, servos e amigos, mais ainda temos que nos submeter à vontade dEle, estar debaixo do governo dEle, porque esse é o princípio do reino de Deus. Adão declarou a independência de Deus e perdeu o Espírito Santo. Jesus traz o Espírito Santo de volta para que Ele habitasse em nós. Restaura o tabernáculo caído que era a nossa vida. Retorna a paternidade, a amizade, o respeito. Retorna a intimidade, a paixão. Porque o Senhor quer levantar uma geração de homens e mulheres apaixonados por Ele. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Você não é a mesma pessoa que você era antes quando você entrou na igreja. Você é uma pessoa diferente. Se você não é mais a mesma pessoa que você era antes, você não pode viver mais do jeito que você vivia antes. Nós temos que viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Fique de pé no seu lugar que eu quero orar por você. Comece a conversar com o Espírito Santo. Você hoje conheceu um pouquinho do Espírito Santo. Você já conhecia? Você conheceu mais um pouquinho? Bem pequenininho, bem pouquinho, bem pequenininho. Você sabe que o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabe que o Espírito Santo escuta as palavras que saem da sua boca. Você sabe que o Espírito Santo ele pode ser entristecido. Você sabe que o Espírito Santo estava em toda a história bíblica, em toda a história do homem, desde o Éden. Você sabe que Jesus foi gerado pelo Espírito. Você sabe que Jesus foi batizado pelo Espírito. Você sabe que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Você sabe que o ministério de Jesus só começou depois que ele foi revestido pelo Espírito. Não existe a obra do Senhor sem a presença do Espírito. O Espírito Santo é que nos revela Jesus. O Espírito Santo é que nos leva a Jesus. O Espírito Santo é que mostra Jesus para nós. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Fale com o Espírito Santo aí onde você está. Converse com Ele. Agradeça a Ele por esses 17 anos desse ministério que tantas vidas entraram aqui, foram salvas, curadas, libertas. Agradeça ao Espírito Santo porque você está aqui. Se você está aqui, é porque Ele nos convenceu. Peça ao Espírito Santo para se revelar a você, porque você quer conhecer Ele de uma forma como nunca aconteceu antes. Peça perdão ao Espírito Santo pelas vezes que você o ignorou. Peça perdão ao Espírito Santo pelas vezes que você tratou Ele com indiferença. Peça perdão ao Espírito Santo porque muitas vezes nós não dedicamos ao Senhor como deveríamos. Muitos já deviam estar aqui servindo, já deviam estar pregando, já deviam estar ajudando, muitos já deviam estar evangelizando. Peça perdão a Ele. Ele é uma pessoa. Ele escuta as palavras que saem dos seus lábios. Quando você abre a boca, você está estabelecendo um relacionamento com Ele. Não existe um relacionamento sem palavras. Não existe um monólogo. Você fala, Ele fala com você. Fale com Ele onde você está. Ele está colhendo as suas palavras. Peça a Ele para te tocar. Peça a Ele para te visitar. O Senhor está tocando em algumas pessoas. O Senhor está tocando em você, filho. Deixa Deus te tocar, querido. Para de pensar nas coisas lá fora, por favor. Para de pensar nos seus problemas lá fora. Para de pensar que você tem que ir embora em nome de Jesus. Pensa nele. Pensa na presença do Espírito Santo. Deus te trouxe aqui para isso. Fale com o Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, muda a minha vida, muda a minha história, me dá força, me sustenta.
Peça a Ele para te usar. Talvez você tenha uma fraqueza, fala assim, Espírito Santo, eu tenho essa fraqueza, me ajuda por favor. Fale com Ele. Fale com Ele. Deixa Ele te encher, deixa Ele falar com você.